Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Continuando nessa via de identificação pessoal e considerando essa identificação que Deus quis dar a essa instituição fundada por um sacerdote que ele escolheu de uma maneira assim, muito especial, São José Maria. Vamos agora considerar esse dom divino que nos ajuda a conhecer e a viver a nossa verdadeira identidade, a filiação, também será até o final dos tempos, porque a Igreja para até o final dos tempos, e o Opus Dei é uma partezinha da Igreja, é para toda a Igreja e para toda a humanidade uma ajuda. A ajuda de Deus. De uma maneira assim, talvez mais formativa, São José Maria dizia que o Opus Dei para servir a Igreja como ela quer ser servida. Não é para servir-se da Igreja, mas para servir a Igreja, para ajudar a Igreja. Já que sendo uma partezinha, para que a Igreja possa ajudar a humanidade, possa fazer da humanidade a família dos filhos de Deus, onde as pessoas se tratam como irmãos e irmãs. Então, vamos considerar na segunda meditação o Opus Dei como uma ajuda divina. Não é outra razão da natureza, da mensagem, da organização, da existência de pessoas casadas, a maioria delas, outras celibatárias, para serem e fazer o Opus Dei. Onde quer que Deus precise do Opus Dei. Né? Então vamos continuar a nossa meditação vendo como o Opus Dei é e continuará sendo uma grande ajuda para cada um de nós. O Opus Dei foi fundado no dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos da Guarda. No dia 6 de outubro, 4 anos após a fundação, em 1932, também se fez esse aniversário, 90 anos, né? Nesse mês de outubro. No dia 6 de outubro de 1932, além dessa dica que Deus deu, né? O Opus Dei para ajudar a Igreja, para ajudar as pessoas, tem que também se apoiar muito nos Anjos da Guarda, mas Deus quis mais. Então, nesse 6 de outubro de 1932, fazendo o retiro, São José Maria entendeu que também Deus pedia que ele contasse com a intercessão, a proteção dos 3 arcanjos, São Miguel, São Rafael e São Gabriel. 3 arcanjos que a Bíblia revela o sentido da palavra Rafael, medicina de Deus. Miguel, quem como Deus. E Gabriel, a força de Deus. São os 3 patronos que Deus quis revelar a São José Maria nesse retiro para falar: se quer que o Opus Dei seja uma ajuda para a Igreja, para as pessoas, além de recomendar-se aos anjos da guarda de cada pessoa, coloque a formação das pessoas no Opus Dei a esses 3 arcanjos. Para os membros do Opus Dei, celibatários, numerários, São Miguel. Para todo o trabalho de formação da juventude, São Rafael. E para as pessoas casadas ou no caminho para o matrimônio, São Gabriel. Se chama, né, do Opus Dei, obra de São Rafael, obra de São Gabriel e obra de São Miguel.
são 3 obras, não são modos de falar, né? São 3 patronos, arcanjos, que junto com os anjos nos ajudam a formar-nos no Opus Dei. Uma das grandes ajudas que o Opus Dei nos dá, né, é recomendar rezar pelos nossos anjos da guarda, rezar esses arcanjos com os diversos meios de formação, né? Mas também, além desses arcanjos, dos anjos da guarda, a grande ajuda do Opus Dei é a formação. Porque além dessa contradição, hoje em dia, que as pessoas querem ser identificadas, reconhecidas, mas não tem quem faça esse reconhecimento de identidade essencial, só Deus, né? Também existe uma outra grande contradição no mundo de hoje. Não faltam polos gastronômicos. Pelo menos nas grandes cidades. Não faltam, e a gente vê pela rua cada vez mais, né? Não faltam meios para a gente viver com a alimentação fast food. Recebe em casa agora, né? Mas, entretanto, tantos polos gastronômicos, tantos meios para as pessoas terem essas alimentações ligeiras e rápidas, as pessoas passam fome. No mundo há fome. E como a palavra fome é muito forte, né, para as pessoas passando fome, uma das grandes invenções, que não fazem bem nenhuma essa invenção, né, do mundo atual, são os eufemismos. A palavra aborto é uma palavra muito forte, né? Então é melhor falar de direitos da mulher, interrupção voluntária da gravidez, né? E também, com a palavra fome, dizer que no Brasil as pessoas têm uma grande parte da população passando fome, no mundo tem muitas pessoas passando fome, então agora entraram com o eufemismo, insuficiência nutricional. É uma das contradições também do mundo moderno. Não só no campo da identidade, mas no campo as pessoas passam fome. Tem quem tem o que alimentar e como alimentar. Mas não é só a fome física. Não é só a fome com todos os elementos carentes que são necessários para as pessoas manterem a sua vida saudável. Mas a pior fome é a fome de verdade. A insuficiência nutricional mais prejudicial para o mundo é a falta de clareza e profundidade nas verdades, nos valores que dignificam a pessoa humana. Por isso nós estamos vendo porque as pessoas estão passando fome. Porque estão se alimentando não de fast food, estão se alimentando de fake news. Quais são os polos gastronômicos que distribuem com preço baixo e em abundância as mentiras? Quais são esses polos gastronômicos? Nós conhecemos esses polos. Não trato de citá-los aqui, mas é tão conhecido que sobra mencioná-los, né? E dentro dessa campanha, desse trabalho de alimentar bem as pessoas, Deus quis o Opus Dei como uma grande catequese. O Opus Dei ajuda-nos a matar a fome de verdade. Vai nos nutrindo com os valores que dignificam a nossa identidade de filhos de Deus. O Opus Dei, Deus quis para que acabasse no mundo, especialmente no mundo católico, esse estado de deficiência nutricional. E a ignorância. O maior inimigo de Deus é a ignorância. E aquele que leva a ignorância, que é o inimigo de Deus por natureza, que é o demônio, ele é o pai da mentira. E essa
É a razão pela qual o trabalho do Opus Dei, com aqueles que vão formar as pessoas que são os membros do Opus Dei, solteiros, né, celibatários, é dedicado a São Miguel, porque São Miguel venceu o pai da mentira. E a formação que se dá a essas pessoas que não é que renunciaram ao casamento, entregaram o casamento para poderem dedicar full time à formação de muitas pessoas para se casarem, para serem pessoas jovens, começarem a vida com um amor à verdade, né? E que para poder depois na família ser uma grande catequese, né? Não terceirizando a educação, na verdade, nos valores cristãos e morais e humanos para outras realidades onde as pessoas se deformam e passam a vida com fome, né? Então nós vamos ver isso. Que Opus Dei nos ajuda? E aqui eu vou citar um parágrafo dos estatutos do Opus Dei. Já que tem cada canônico do Opus Dei uma prelazia, essa prelazia tem estatutos. E logo no início desse estatuto, no primeiro capítulo, quando fala da natureza e missão da prelazia, o que o Opus Dei realiza a serviço da igreja e a serviço do mundo? Então, aqui, de acordo com as normas do direito particular, ou seja, do Estatuto do Opus Dei, a prelazia se propõe a santificação dos seus fiéis, por meio do exercício das virtudes cristãs no próprio estado, profissão e condição de vida de cada um deles, segundo a sua específica espiritualidade absolutamente secular. A primeira finalidade do Opus Dei é formar os que vão ser formadores. Depois, igualmente, e esse igualmente é preciso sublinhar, igualmente, a prelazia busca trabalhar com todas as suas forças para que as pessoas de todas as condições, estados da sociedade civil, em primeiro lugar os intelectuais, se aderem de todo o coração aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É uma linguagem canônica, jurídica, mas é interessante. Com todas as suas forças, para as pessoas de todas as condições e estados da sociedade civil, logicamente, em primeiro lugar, os intelectuais, não por uma separação nem uma discriminação, mas uma sociedade forjada por aqueles que pensam, pelos intelectuais, que às vezes não são tão intelectuais, mas se chamam intelectuais. Professores, artistas, formadores de opinião pública, né, que se dizem intelectuais, que se dizem dono da verdade, defensores da verdade. Por isso tem que formar os intelectuais, não por uma questão de afastar-se das outras, porque aqui está bem claro, antes de falar dos intelectuais, fala pessoas de todas as condições e estados da sociedade civil, para que possam aderir aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo e levá-los à prática no meio do mundo, formando homens e mulheres para exercer o apostolado igualmente na sociedade civil. A ajuda que o Opus Dei presta à igreja e ao mundo é a formação, formar na verdade, para que as pessoas bem formadas possam exercer esse apostolado, essa missão de levar a verdade a todas as realidades do mundo. E nesse mundo desnutrido, não só de falta de alimento físico. Se há milhões de brasileiros com fome, há muito mais milhões de brasileiros ignorantes. Ignorantes do básico, do essencial. As pessoas não sabem o ABC da vida. Não sabem por que vivem. A fome, a falta de sentido da vida. Pessoas que ocupam postos chaves da sociedade não sabem o básico dessa missão tão importante de servir ao bem comum. Não sabem o que é o bem comum.
sabe o que é comum para o bem de poucos. O que é comum para esse grupo, para aquele outro, né? Para fazer assim um certo denominador comum dos interesses de uns e outros, mas não beneficiantes. Não sabe que são pessoas que estão em postos-chave para beneficiar a todos, não a poucos. Então, quais são os meios que o Opus Dei utiliza para prestar essa grande ajuda? E aqui eu posso dizer, não como um eufemismo, mas como um layout. Um layout. O Centro Opus Dei é um polo gastronômico, espiritual, doutrinal, moral, religioso e até profissional, no sentido não de nos ensinar como tornar o nosso trabalho um serviço a Deus e ao mundo. Ou seja, o Centro Opus Dei é um polo gastronômico. Como se diz hoje em dia, é um reality culinária, onde se forma Masterchef. Onde formam pessoas que sabem transmitir a verdade de uma forma apetecível, de uma forma saborosa, né? Há 94 anos atrás, quando se fundou o Opus Dei, São José Maria disse: comecei imediatamente a trabalhar. O que ele começou a fazer? Dar direção espiritual, pregar retiros, dar aulas de formação doutrinal, quando nem sequer tinha um lugar para isso. Se reunia numa praça, se reunia num jardim, se reunia num bar. Quando ele falou, comecei a trabalhar, não é que começou a construir um centro, não é que começou a construir, começou a trabalhar, começou a formar jovens, rapazes, moças, intelectuais, artistas, operários. E graças a essa formação, foi nascendo no mundo vários polos gastronômicos, colégios, universidades, escolas agrárias, atividades formativas, como são, por exemplo, né, atividades no campo da moda, né, clínicas médicas, hospitais, escolas de gerenciamento, de formação de empresários que tenham um sentido cristão e de trabalhar pelo bem comum. Quer dizer, o Opus Dei nos quer amantes da verdade. Por quê? Porque Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a vida, Jesus Cristo morreu pela verdade, para que a verdade não fosse morta pelos intelectuais, pelos donos da opinião pública, né? Para aqueles que querem fazer a cabeça das pessoas. Né? Então, a fonte da nossa identidade, que é o batismo, onde nós nos reconhecemos como filhos de Deus, para chegar à maturidade dessa filiação, para chegarmos à plenitude da nossa santidade, é preciso formação. E até o São José Maria cunhou uma frase, criou uma frase: temos que, o Opus Dei nos ajuda a ter piedade de crianças e doutrina de teólogo. Tratar a Deus como um filho que tem familiaridade com seu pai, que tem naturalidade, e ao mesmo tempo com uma profunda doutrina, uma doutrina sólida, clara. E aí estão esses meios que o Opus Dei coloca à nossa disposição. Se a gente conhece o Opus Dei como um dom, como uma ajuda, a gente pede, não precisa ser convidado. Pede, eu quero fazer um retiro, eu quero ir no recolhimento, eu quero ter uma aula de doutrina, eu quero ter uma direção espiritual. E no Estatuto do Opus Dei diz claramente que colocar todas as forças a serviço de pessoas, todas as condições, estados da sociedade civil para que possam aderir aos ensinamentos de Jesus Cristo. Colocar todas as forças. Impressionante, né? As pessoas às vezes têm
vão para o meio de formação às 7 horas da manhã, porque não tem outro horário. E pede para o Opus Dei dar um recolhimento às 7 horas da manhã. E tem um recolhimento aqui no Rio de Janeiro às 7 horas da manhã. Antes do trabalho. E tem pessoas que pedem formação e vão ter formação na hora do almoço, no centro da cidade. O Opus Dei coloca pessoas, colocando todas as pessoas para prestar essa ajuda, para formar bem. Para formar as pessoas na inteligência, no coração, na liberdade, para terem várias iniciativas. Por isso que quando nós ouvimos falar do Opus Dei, nós temos que reconhecer a sua identidade. É uma obra de Deus que nos dá essa grande graça. Quem eu sou? Quem eu sou para Deus? E a outra grande graça que a gente recebe, a ajuda de Deus. Para que eu seja, nesse duplo sentido dessa identidade, a ajuda de Deus, no sentido que eu recebo, através do poder, a ajuda de Deus, para eu ser a ajuda de Deus. Para eu ajudar Deus. Na minha família, no meu trabalho, no meu ambiente social, nos locais onde eu preciso da minha ajuda. Como ele me ajuda, eu quero ajudar. Aí entra um ponto muito importante, né? Temos essa graça de conhecer a nossa identidade através dessa instituição que Deus criou só para ter como forma assim fundamental, básica, o alicerce de todo o trabalho do Opus Dei é a filiação. Vivida no trabalho, nos deveres cotidianos, na família, na rua, né? Mas para sermos filhos maduros e não filhos mimados, e não filhos desnutridos, e não filhos à mercê desses intelectuais que não nos ensinam, mas que nos fazem permanecer na ignorância. Deus nos dá essa ajuda. E nos ajuda para a gente ajudá-lo. O Opus Dei é uma ajuda, mas para que nós possamos ser, com a formação, a liberdade, pessoas que ajudam a Deus onde quer que a gente esteja. Né? E me contavam de um taxista que frequenta os meios de formação do Opus Dei. E que nas diversas corridas que ele faz, ninguém sai de uma corrida de táxi sem ter alguma verdade proclamada. E uma dessas pessoas me contava, porque me disse, olha, eu sei que o senhor é do Opus Dei, eu quero contar uma coisa que eu encontrei um dia uma pessoa do Opus Dei, era o taxista. Um curto espaço que ele me levou até onde eu queria, ele me convenceu de ir à missa. Era uma corrida curta, né? Acho que ele tem que viver do dinheiro da corrida, né? Mas ele está lá para ajudar Deus, para ajudar sempre o Opus Dei ajuda as pessoas. Então ele começou a falar, né? Porque ele vivia, e ele falou, o senhor vai à missa? Não, mas aí eu só tenho que ir à missa, a missa é isso. Caramba, eu sou convencido que tem que ir à missa, né? É isso, o Opus Dei é a ajuda de Deus para eu ser a ajuda de Deus. Senão, a gente pode ficar assim numa espécie de bolha, como se diz hoje em dia, né? Recebo a formação, já sei o que eu devo viver, já sei quem eu sou, mas dentro da minha bolha, né? Assim como a gente tem que sair do centro do Opus Dei com o corpo emproado, né? Surpreendido por essa identidade, sou filho de Deus, também a gente tem que sair, cada vez que a gente entra no centro do Opus Dei,
gente tem que sair com a bolha estourada. Não é para mim, é para os outros. É para levar toda essa ajuda de Deus para que eu possa ser o apoio de Deus. Como foi esse taxista. Uma pessoa voltou à missa porque numa curta corrida alguém falou, alguém transmitiu o que aprendido no Opus Dei. Então esse mês de outubro é o mês da fundação do Opus Dei. Esse ano fez 20 anos da canonização de São José Maria, que é a canonização não de uma pessoa apenas, mas de uma instituição, de uma espiritualidade que tem ajudado tanto a igreja, tem ajudado tanto a sociedade, com todos esses meios de formação que a obra tem, seja a nível de um centro, seja numa universidade, num colégio, numa escola, com as mais diversas finalidades. Nós temos que saber que Deus continua cuidando da humanidade. Uma das formas de cuidar da humanidade é essa intervenção muito direta na história da Igreja, fundando o Opus Dei já com 94 anos. Daqui a pouco completará o seu primeiro centenário, mas assim como é uma partinha da Igreja, será um dom de Deus, uma ajuda de Deus até o final dos tempos, porque a Igreja foi criada por Cristo para isso, servir a humanidade até o final dos tempos. E nós somos parte dessa história. Não estamos aqui por acaso. Deus quis nos dar essa possibilidade de nos identificar e quis nos ajudar para que nós pudéssemos ser a ajuda da Igreja, a ajuda de Deus para ajudar essa humanidade tão desnutrida de verdade e de valores. Graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação, que me deste ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.